Bom dia, tudo bem com vocês? Estamos ao vivo, Deus abençoe a todos, Deus possa abençoar cada um dos senhores, cada um das senhoras que estarão aí comigo neste vídeo. Quero agradecer a Deus pela oportunidade de poder testemunhar como foi a minha conversão. Tenho bastante lives aí de estudos, debates teológicos, e eu nunca falei da minha conversão. Então, Deus, como Ele sabe de todas as coisas, tocou no meu coração para me estar falando hoje como foi a minha conversão. E eu quero compartilhar com vocês. Este vídeo será gravado também no meu canal lá no YouTube. Você que ainda não é inscrito, se inscreva em nosso canal e vai ser uma bênção. Estudos, debates, temas polêmicos, para a glória do nome de Jesus. Eu estou com a minha Bíblia aberta, como de costume, eu gosto muito de falar, das coisas de Deus e sempre tendo base através da Bíblia Sagrada. E a minha Bíblia está aberta no Evangelho de João, no capítulo 8, e o versículo de número 32, que diz: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O próprio Jesus disse que aqueles que conhecem Ele, aqueles que se entregam a Ele, com certeza alcançará a salvação e a vida eterna. Então vamos lá. Eu nasci em um lar católico não praticante, minha família ia para a igreja católica de vez em quando. Cheguei aí na igreja católica algumas vezes, quando eu era criança, e crescendo, tendo idades, comecei a ir para bailes, gostava muito de bailes na década de 88, 87, 88, 1987, 88, 89, 90, comecei a frequentar bailes, namorar, como todo jovem, no início ali, da sua juventude. Começamos a sair, frequentar bares, comecei a beber cerveja, comecei a beber bastante cerveja, e chegou um momento que eu comecei a conhecer as drogas e comecei a fumar maconha, isso na década de 90, 91. E comecei a usar drogas, fumar maconha, bebida, maconha. E aí um rapaz trouxe para mim experimentar cocaína, nunca tinha usado cocaína, ele disse: usa aqui que você vai ficar legal. Usei. Gostei na época e comecei a usar cocaína ao ponto de ficar viciado em cocaína. Tinha usado outras drogas, só que eu nunca tinha viciado. Mas quando eu comecei a usar a cocaína, eu comecei a ficar dependente dela. Usando droga, indo para bailes, bailes. Eu me envolvi tanto com droga, nos vícios, que eu entrei em desespero, querendo parar e não conseguia. Uma noite eu usei tanta droga, cheguei em casa com a cabeça daquele jeito, cheio de droga, cheio de cocaína. Eu dobrei os meus joelhos no meu quarto, era solteiro na época, e eu falei assim: se o Senhor existe mesmo, o Senhor vai me libertar, as lágrimas descendo no meu rosto, o Senhor vai me libertar dessas drogas. Fiz uma oração e fui dormir. Quando passou os dias, eu parei de usar droga, me afastei daqueles que usavam droga, e o Espírito de Deus, ele tocou no meu coração para mim ir para a igreja. Nessa época eu já estava namorando a minha esposa, já estava namorando com ela, e na década de 1994, eu convidei a minha esposa para ir para a igreja. E nós fomos para a igreja. Chegando lá, ouvi a palavra de Deus, voltei para casa alegre, feliz, ela também, e depois nós começamos a frequentar a igreja. Todos os domingos nós íamos na igreja, que eu estou até hoje lá. Isso em 1994, 28 anos atrás, faz tempo, hein?
Começamos a ir frequentar a igreja e tal. E o pastor sempre falava, quem quer entregar sua vida para Jesus, quem quer entregar sua vida para Jesus, eu pensava, ixi, se eu for entregar minha vida para Jesus agora, eu vou ter que deixar, abrir mão de muitas coisas. Então vamos só frequentar igrejas, falava para ela. E nós começamos aí. Um dia Deus usou o meu pastor de uma maneira tremenda. E quando ele fez o apelo, eu já estava lá na frente chorando. Isso em 1994. Foi dia 28 de julho de 1994. O meu pastor disse, quem quer entregar sua vida para Jesus estava lá na frente. Eu e minha esposa chorando em lágrimas. E daquele dia em diante, começamos a ter uma vida, um encontro verdadeiro com Jesus. Já liberto das drogas, não saía mais para bares, para lugar nenhum. Nós estávamos agora indo para a igreja, seguindo o propósito que Deus tinha para a minha vida e para a vida da minha esposa. Começamos então a frequentar igrejas. E no ano de 1995, no dia 5 de janeiro, estava descendo as águas batismais, eu e a minha esposa, na Igreja Brasil para Cristo, na sede lá em São Miguel Paulista. Estava eu e ela sendo batizados. Olha que maravilha. Daquele dia em diante, nós começamos a fazer parte dos jovens da nossa igreja, a cantar com os jovens. Nossa igreja cheinha de jovens, tinha bastante jovens naquela época. E nós fui começando a aprender as coisas de Deus. Então, para mim, eu não sabia o que é servir a Deus, o que é ser um cristão, o que é a palavra, quem é Jesus, o que ele pode fazer, não sabia nada disso. Mas eu comecei a aprender, a estudar, a ouvir. Eu gostava muito quando os pregadores pregavam a palavra, quando o meu pastor pregava a palavra de Deus, eu gostava muito de ouvir para aprender. Eu comecei a observar a pregação, achava extraordinário, abrir a Bíblia e começar a pregar. Então eu comecei a me interessar pelos estudos da palavra de Deus. Comecei a estudar a Bíblia. E um culto de jovens, me foi concedida a oportunidade para mim pregar pela primeira vez. Nossa, faz tantos anos isso aí, em 1996, se não me falha a memória. Abri a Bíblia em cima do púlpito, quando eu fui pregar não consegui me expressar. Não vinha nada na minha mente, eu falei, meu Deus, eu pensei que era só abrir a Bíblia e pregar. Voltei frustrado, triste, comecei a orar, falei, esse negócio de pregação não é comigo não. Comecei a orar, comecei a buscar a Deus, comecei a orar. Deus usou uma pessoa lá no monte, que eu gostava muito de subir no monte, Deus usou um jovem para falar comigo, homem, estou dando o dom da palavra para ti, estou colocando o dom da palavra para tu pregar, vou enviar você em vários lugares para pregar a minha palavra. Eu tomei posse daquela palavra, desci do monte, alegre, flutuando. Foi-me concedida a segunda vez para pregar. Nessa segunda vez foi diferente o negócio. Comecei a pregar. Eu preguei sobre quando Deus usou Moisés para abrir o grande mar vermelho. Deus me usou de uma maneira tremenda naquela noite. E eu recebi a profecia e eu retomei posse da palavra profética do vaso. E a partir de então comecei a pregar a palavra de Deus. Comecei a me aperfeiçoar. No ano de 2005, fui separado ao ministério pastoral. No ano de 2005, me converti em 1994, quase 11 anos depois fui ordenado ao ministério pastoral. No ano de 2006, estava no grande templo aqui em São Paulo, no grande templo na Pompeia, sendo ordenado ao ministério pastoral. E o interessante é que naquele dia, nosso ministério estava completando 50 anos de existência. Olha só que interessante. 50 anos de existência o nosso ministério estava completando. Em 2006, era o ano do jubileu, 50 anos de existência da obra O Brasil para Cristo no mundo. E naquele dia estava sendo consagrado 50 pastores. Então veja, a obra completando 50 anos de existência e naquele dia estava sendo consagrado 50 pastores. E nesses 50
Estava eu lá no meio deles. No meio desses 50, estava esse pequenininho aqui, este servinho de Deus aqui, sendo ordenado ao ministério pastoral. O grande templo Pompeia é enorme, grandioso, cabe 10.000 pessoas sentadas. A igreja estava lotada. E quando eu estava sendo ordenado ao ministério, em 2005, isso já fazem quantos anos? Nós estamos em 2022, faz alguns aninhos aí pela frente, né? Não vou fazer matemática aqui para mim não perder a linha de raciocínio, mas faz uns mais de 15 anos. Então veja, senhoras e senhores, quando eu estava sendo ordenado ao ministério pastoral, passou um filme na minha cabeça, passou um filme. Por quê? Porque quando eu era criança, eu tinha uns 7, 8 anos de idade. Meu avô, juntamente com um presbítero, vizinho nosso aqui, eles tinham perua na época. Eles encheram as peruas e foram lá para o grande templo da Pompeia. Nessa época, o missionário Manuel de Melo era vivo. E ele estava pregando no meio de uma grande multidão, mais de 10.000 pessoas. E tinha uma criancinha. Eu era criança na época, a imagem está aqui na minha memória. Eu era criança também. E eu vi a cena do missionário sendo usado por Deus. Deus usou a vida dele. A menina que era cega e paralítica, ele passou a Bíblia nela assim, da cabeça aos pés e disse: me siga, você está me ouvindo? Você está me vendo? Então venha, corra. Ele corria em cima do púlpito e ela corria atrás. Foi curada na hora. Eu era criança, eu tinha mais ou menos uns 7, 8 anos de idade. Faz muitos anos, isso na década de 85, 86. Eu era criança ainda. E essa cena ficou na minha mente, lá no grande templo da Pompeia, vendo esse milagre extraordinário. Passou-se os anos, 2005, estava sendo ordenado ao ministério pastoral, no mesmo lugar em que um dia que eu era criança, eu vi a cena do missionário Manuel de Melo sendo usado de uma maneira extraordinária. Passou-se na minha mente, meu Deus, como pode coisa extraordinária? Eu era criança, um dia estava aqui e agora estou sendo ordenado no mesmo lugar que Deus usou a vida do missionário. Falei, que algo extraordinário. Então, senhoras e senhores, para a glória de Deus, sirvo a Deus desde 1994. Fui liberto do poder das drogas, fui liberto do poder das bebidas. Jesus transformou a minha vida, me separou ao ministério pastoral. Temos pregado a palavra de Deus no Brasil, praticamente em vários estados do Brasil, levando a mensagem do Evangelho de Jesus. Pela misericórdia, no ano de 2009, Deus me levou nos Estados Unidos para pregar a palavra de Deus. Fiquei 2 meses nos Estados Unidos, pregando de um lado para o outro na América, sendo um instrumento nas mãos do Senhor. E para a glória de Deus, estou na mesma igreja, aqui perto de casa, até hoje. Tenho meu pastor e eu sou pastor auxiliar, e até hoje nós estamos ali, realizando a obra do Senhor, pregando o Evangelho. Então eu senti de testemunhar esta palavra, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Não importa o que você fez, o que você está fazendo, quando você entrega a sua vida a Jesus, Ele muda a tua história, Ele muda os teus pensamentos. Eu dizia, eu vou ser cristão quando eu for velhinho, mas o plano de Deus e o projeto de Deus, nós não sabemos. Então, quando nós entregamos a nossa vida, é Ele que vai direcionar, é Ele que vai agir, é Ele que vai operar. E quando eu comecei para a igreja, eu nunca quis ser só um ouvinte, eu queria ser usado por Deus. Eu queria ser útil para o reino de Deus. Eu queria ser um instrumento nas mãos de Deus para que, como Deus usa as pessoas, Deus usasse a mim também. E para a glória do nome de Jesus, eu estou testemunhando esta verdade a todos os senhores. Este vídeo vai ser compartilhado e eu tenho a certeza que muitas pessoas serão abençoadas, edificadas, pois o poder de Deus, Ele está diante de todo aquele que crê. Romanos capítulo 8, verso 1 diz: portanto agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ele muda a nossa história, Ele muda os nossos pensamentos, Ele trabalha na nossa vida. Ele é o Senhor que tem o poder
para operar e para salvar a todos. Então, senhoras e senhores, a salvação é enquanto você está vivo. É aqui que você decide em vida. É aqui que você faz as suas escolhas. Aonde você vai passar a eternidade? Com Deus ou sem Deus? Salvo ou condenado? É aqui. É aqui que nós fazemos as nossas escolhas. O diabo luta para te enganar, para querer iludir a sua mente, para querer te afastar da presença de Deus. Há uma guerra, há uma luta, mas aqueles que perseveram, aqueles que se entregaram a Jesus, aqueles que estão na presença do Senhor, é os que vão triunfar, é os que vão ser alcançados pela graça. Então é isso aí, senhoras e senhores. Deus abençoe. Tem duas pessoas, deixa eu ver quem está aqui, se eu conheço. Não conheço. Deus abençoe vocês que está aí conosco. Deus abençoe a todos aí. Se inscreva no nosso canal do YouTube, tá? Deixa o like, compartilha este testemunho e eu tenho a certeza que outras vidas serão alcançadas. Se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, hoje é o dia. A Bíblia diz em Romanos, capítulo de número 10, a partir do versículo 9, se com tua boca confessares que o Senhor Jesus ressuscitou dentre os mortos e crê no teu coração, será salvo, porque com a boca se faz confissão para a salvação e para a vida eterna. Então, qualquer lugar que você estiver, se você falar, Senhor, eu entrego a minha vida ao Senhor, eu reconheço o teu sacrifício na cruz do Calvário, eu reconheço que o Senhor morreu por mim para me salvar, você será salvo. Porque com a boca se faz a confissão e com o coração se crê. Pela fé, a salvação é pela fé. Paulo vai escrever aos Efésios, capítulo 2, verso 9, porque pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Religião, nenhuma religião tem o poder de salvar ninguém. Eu fiz uma live hoje, pequena live no meu canal, falando a diferença da religião para o evangelho. Eu falei que nas religiões, todos os fundadores de religiões estão mortos. Buda, Maomé, José Smith, todos os fundadores de religião estão mortos. Qual é a diferença do evangelho? Jesus venceu a morte, ele ressuscitou ao terceiro dia. E o que faz toda a diferença do evangelho para a religião é que Jesus não está morto, ele está vivo à direita do Deus Pai. Atos capítulo 7, Jesus está sentado à direita de Deus. Então veja, senhoras e senhores, esta é a diferença. A religião, ela traz o quê? Pensa que se aproxima o homem de Deus, ela traz um caminho. Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, e ninguém vem ao Pai se não for através de mim. Então a salvação está nele, porque quem morreu naquela cruz para entregar a sua vida para salvar a humanidade é Jesus. Quem ressuscitou dentre os mortos é Jesus. Não existe outro caminho, não existe outra pessoa que poderia trazer a salvação a não ser o Filho de Deus, Jesus Cristo. Em 1994, quando eu entreguei a minha vida para Jesus, a minha história mudou por completo. Se você não fez isso, faça isso hoje. Confesse que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da tua vida, com certeza você será salvo. Frequente uma igreja perto da sua casa, aprenda a palavra de Deus, você será ministrado pelo pastor, você vai crescer no conhecimento e na graça e Deus vai te usar para que você seja um instrumento nas mãos do Senhor. Deus abençoe a todos, compartilhe aí, tá bom? Este vídeo do meu testemunho, da minha conversão, Deus possa te abençoar em nome de Jesus.